Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango e Macrima Cruz. Que o grande caçador nos traga a prosperidade, a bonança, o caminho, nos traga a saúde e a sabedoria. Que ele seja sempre a nossa força. O Morodé se biboqueu que arô. Paó. Sou a Mameto Fada Najinã, a zeladora à frente da Casa Tenda de Oxóssi, em Zaueto Cabila da Onã. Hoje, me sentindo muito lisonjeada em poder olhar para tudo que nós temos em volta e saber que se não é orixá, nada teria acontecido. A casa começou pequena, com muito esforço, com muita luta. Me lembro na época que tinha 2 cambones, um total de 10 filhos, mas tinha muito axé. Orixá, quando ele escolhe, não tem como a gente correr. E quando ele toma frente, ele faz acontecer. Em uma casa humilde, na época não tinha atabaques, não tinha ogã. Nós iniciávamos na azuela, nas palmas, e a casa sempre foi cheia. Ali a gente via o poder e o agir do orixá na nossa vida. Um sonho. Ter o canto próprio. Passei anos desejando, sonhando em como seria ter o nosso próprio barracão, o nosso próprio espaço. E hoje aconteceu. Com muita luta, com muita união. As pessoas às vezes costumam dizer que quando você é pequeno, você não tem valor. Eu sou uma pessoa que eu me considero hoje, dentro do santo, muito abençoada e de uma força enorme. Mas não é minha força. Porque se fosse por mim, muitas vezes eu desistiria. Mas pela força do grande rei que eu carrego, é o dono da minha vida, é o que me coloca de pé, é o que me faz forte. Ele deu caminho, ele deu estrutura. E lá, pequenininho, lá atrás, nós sempre tivemos um objetivo. E eu passei isso para os meus filhos. Uma boa casa acolhe de coração aberto. Uma boa casa abre os braços para aquele que está chegando. E um compromisso muito grande e meu pessoal, desde quando eu iniciei na Umbanda, é que pela minha trajetória de vida, se fosse para mim caminhar dentro do santo, eu iria sim fazer com que a casa acolhesse vidas. E eu comecei pequenininha com os projetos e as coisas começaram a caminhar e minha vida caminhou até a aldeia e foi aonde eu acho que o maior projeto da minha vida começou, que era poder dar assistência, fazer ações. No início ainda tínhamos a permissão para ir dentro da aldeia, né? Nós íamos. Eu cortava os cabelos, né? Porque é a minha profissão, cabeleireira. A gente servia o lanche, fazia as atividades. E foi algo tão pequeno no começo que foi crescendo. Então essa casa, a Casa Tenda de Oxóssi, hoje, ela traz essa tradição de união, porém, união interna. Porque o que faz acontecer é eu
e os meus filhos, os meus sobrinhos e meu irmão de santo. E eu acho que valeu a pena. Valeu a pena cada ação, valeu a pena a grandeza do crescimento, cada passo dado ali curto, estreito, mas sempre com conquistas. Então hoje, se me perguntar, vale a pena você ser à frente de uma casa? Você tem certeza que valeu a pena você chegar até aqui com todo o sacrifício, com toda a trajetória? Sim, valeu a pena. É minha vida. Eu não vivo sem esse barracão. Eu não consigo respirar sem ele. É tudo para mim. A minha família de axé é tudo para mim. Bom, eu passei 5 anos, como já havia relatado antes, correndo da responsabilidade de um candomblé. Medo? Não. Receio. Eu comecei com a Umbanda. Amo a Umbanda. A Umbanda é uma parte minha muito importante, a minha essência, o meu começo, a minha raiz. Mas o candomblé, ele me trazia receio. Receio de mudanças que eu não aceitaria. Às vezes por não conhecer profundamente, mas às vezes por conhecer, sim, algumas partes. E é muito engraçado essa trajetória, porque quando eu fui para a mesa de jogo, e os búzios confirmou, o Ifá confirmou que eu era filha de Dana Dana e que eu carregava Oiá, que amo de paixão. Eu saí desnorteada de lá, porque o Ifá indicou feitura, indicou que não teria como correr e que o momento estava perto. Mas eu fiz desse perto virar 5 anos. Porque eu acho que toda vez que eu ia acender uma Inã, eu falava para o meu pai Oxóssi. Meu pai, me dê o seu agô, tenha misericórdia, mas espera só mais um pouquinho. E foram 5 anos pedindo. E aí passaram-se o tempo e eu fui parar novamente numa mesa de búzios. E naquele dia eu saí de lá sem ter mais permissão para pedir o agô, a licença, né? Buscar uma espera. Eu lembro que naquele dia lafiou todos os búzios. E sentada ali naquela mesa de jogo, eu só fiz uma pergunta. Eu não vou correr. Orixá lafiou. Então, na minha concepção, escolheu até mesmo a mão do zelador, que naquele momento estava jogando para mim. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, eu vou enfrentar. Chegou a hora. Mas com uma condição. Eu não vou deixar minha Umbanda. Eu não vou deixar de fazer as coisas que eu faço. Eu não vou deixar nenhuma das minhas entidades. E não vou mudar minha casa de uma hora para outra. Vai ter que ser com o tempo, vai ter que ser aos poucos. E aquele zelador naquele momento, ele acolheu o meu pedido.
E eu saí de dentro, né, daquele ilê consciente que eu teria que iniciar. E depois daquele tempo não demorou muito. Acho que em menos de um ano eu já estava raspada, entregue aos pés de Dona Dana. Passei lutas, não estou hoje com o mesmo zelador que me iniciou. E eu costumo dizer, e eu ensino isso aos meus filhos que hoje estão aqui presentes, até mesmo ao meu carnal e irmão de santo espiritual, que não importa as circunstâncias, não importa o que você passe, se passou momentos ruins, serve, é aprendizado. Seja grato aos momentos bons, seja grato aos momentos ruins, simplesmente agradeça. Então eu agradeço a minha iniciação, agradeço ao chão que eu passei, pois eu aprendi muito. E um dos maiores aprendizados, continuar sendo o que eu sou, não permitindo ninguém mudar o meu coração, a minha concepção, meu jeito de pensar, de agir. Sou grata porque eu comi daquele prato. E o meu orixá permitiu, não somente eu, porque após um tempo da minha feitura, o meu filho, que na época com 8 anos, né, meu irmão de santo, se iniciou ao santo, se entregando também aos pés de Dandalunda. Passei um período firme e forte com a minha casa, até ter uma decisão de um novo caminho. E aí é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu iniciei no Queto. E hoje eu sou angolana. Amo Angola, eu vivo pela Angola, gente. Sem palavras. A Angola, ela me completa. E eu dei risada porque eu lembrei de uma coisa, né? Teve uma saída na minha casa uma vez, um barracão de Oxóssi, né? E o meu Oxóssi sempre foi muito rápido na sala. E o Queto tem uma outra doutrina, né? Outro encaminhamento, né? E eu lembro que uma vez eu levei um bafo do meu ex-zelador, porque iniciou, né? Abrimos a roda, tá? E aí nós tínhamos visitante naquele dia na casa, e no atabaque, e cantou para Oxóssi na Angola, e Oxóssi rodou. Então naquele dia lá, eu quando tudo se encaminhou para Angola, né, até chegar hoje ao meu tateto, né, o Togunjinã, meu pai, que eu amo muito, foi muito engraçado, porque quando a Angola entrou na minha vida, eu lembrei daquele episódio. Como que o orixá sabe todas as coisas, né? Ele permite você passar para você crescer, para você evoluir, para você, né, saber lidar mais com as situações. E depois, se for para ser outro caminho, ele encaminha de uma tal forma onde ele toma todos os cuidados, né? Eu entrei para Angola e eu me encontrei. Dana se encontrou na Angola. Hoje ele é livre para dançar como ele sempre quis dançar, da forma de liberdade de expressão dele. E eu só tenho a agradecer. Né? Nós passamos provas, são lutas, ninguém vive no mundo de paraíso. Né? Nem todos os dias são flores, mas a gente aprende a lidar com os cravos, com os espinhos, a gente aprende, né, a enfrentar todas as batalhas. Eu me sinto vitoriosa. Porque para chegar até aqui, eu enfrentei muita luta.
Eu fui desmerecida, eu fui julgada. E eu sei o quanto foi difícil abraçar o santo. E eu não falo só por mim, porque hoje para mim eu acho que eu me sinto 2 vezes agraciada. Porque além de eu estar entrando para um DK, Dona Dana, ele foi tão perfeito que ele me abençoou e eu gerei no meu ventre o meu herdeiro. E ele está do meu lado. Ou seja, eu fui abençoada ao momento que, através da escolha dele, eu estou deixando o meu legado, a minha continuação. Hoje eu paro para pensar no meu DK. Hoje a casa com 70 filhos, tirando os netos que estão para nascer agora, porque Dandalunda, né? Através da obrigação do pai pequeno, abençoou as minhas filhas. A casa está se né? Dando continuidades de vida. Hoje eu olho para minha casa, olho para os meus 75 filhos, netos, né? Afilhados, que são bastante. Eu vejo que valeu a pena tudo. Valeu a pena os julgamentos, valeu a pena as pessoas não acreditarem em mim. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada esforço, cada suor. E tem uma coisa muito importante, porque quando eu iniciei, eu falei para a Dona Dana que eu só iria iniciar para não ser uma filha falha. Então, se eu fosse para ser falha, que ele não me desse caminho de iniciação. E foi um compromisso mais verdadeiro que eu digo, mais puro que eu fiz na minha vida. Eu cheguei até aqui, em nenhum momento eu dei um passo de falar, chega, não quero mais. Eu cheguei sustentada, acolhida e abraçada pelos braços do meu orixá. E eu cheguei até aqui hoje, este ano, entrando no ano certo, no tempo certo, para cumprir com o meu pai aquilo que ele destinou na minha vida. DK para mim hoje é uma honra, é uma vitória, é muito importante, é um compromisso que eu estou cumprindo aos pés do meu orixá. Awadisha loko, apaqueira, oda enchewe da loko, apacoeira, araê, oda arele, eu orixá, eu apaqueira. Awadisha loko, apaqueira, oda enchewe da loko. Bora lá. A feijoada, nós estamos na 8ª edição. A feijoada começou com minha iniciação.
né, naquela época, no meu início, eu não sabia de onde levantar, né, tudo, né, era bicho, era isso, né, aquele susto, aquele impacto. Aí eu cozinho particularmente bem, né, gosto de cozinhar. Eu falei, bora fazer feijoada, né? Quando eu iniciei, a casa tinha lá os seus 25 filhos. Fizemos a reunião. Todo mundo concorda? Concordo. Como que a gente vai fazer? Bom, né, na época, a minha mais velha, né, a Macota, que é a minha Macota, né, que já 8 anos já aí na luta comigo. Cada um vende um X para ajudar a senhora. E nós se unimos e vamos. Resumo da ópera. Bombou. Saiu mais do que esperado, né? A feijoada foi sempre aos domingos. Uma coisa que era para acabar 3 horas da tarde, era 10 horas da noite do domingo. Eu estava fazendo feijoada para entregar porque as pessoas queriam mais. Aí eu falei, tô feliz, né? Agora sim, consegui. Ao mesmo tempo, foi tô lascada, né? Pensou todo ano essa correria. E foi o primeiro ano, o segundo ano, a casa foi aumentando. E ficou esse regrado, sabe? Que os filhos em união sempre com a casa. Por quê? Tudo que a gente faz aqui, tudo é dividido. Festividades é dividido. Dia de sexta-feira, vamos servir a G1. As pessoas que estão presentes, todos nós dividimos, né? Os que podem, às vezes outros não podem, mas a gente se une. E foi ano após ano, ano após ano. Não tinha música ao vivo, não precisava de espaço, era só entregas. Mas o ano passado, na 7ª edição, o que acontece? Construção do barracão. E aí a mente da Mameto, né, que é mirabolante, não para, né? Como diz, o olhar Odar, a visão de Oxóssi, né? Só vê lá. É. Falei, não, gente. Precisamos, né, fazer com que se levante a feijoada desse ano, até porque nós precisamos terminar nossa construção. Resumo da ópera, foi aquele sucesso. Colocamos as atrações musicais, né? Fizemos acontecer. Fiquei muito feliz com o retorno, foi muito bom. Este ano, novamente, e acho que este ano mais bombasticamente do que o ano passado, está sendo um teste, sim, está, mas a casa está unida, a família Tenda de Oxóssi está abraçando este objetivo e primeira feijoada da minha vida, minha iniciação. Foi o momento que eu mais fiquei nervosa, com medo de como tudo ia caminhar. Este ano, 8ª feijoada. Meu DK. Esse ano sendo a 8ª edição desse grande evento, que se tornou um grande evento, eu me deparo com o mesmo nervosismo do início. Então, assim, a casa está a 1000. A correria está começando. E apenas está começando, né? Porque nós temos esse evento agora, dia 21/9. E aí não acaba por aí. Aí vem a correria do recolhimento. Só que assim, eu sinto que essa família já venceu. E que vai ser sucesso.
Sofro muito por ser detalhista. Demais. Eu busco a perfeição, não existe. Mas estamos todos unidos em prol à realização desta feijoada. Porque não é a feijoada em si, mas a realização e cumprimento de uma obrigação. Eu trabalho muito em atendimento às pessoas aqui na casa. Então, assim, a casa, ela começou sendo Casa de Caridade, Tenda de Oxóssi. Hoje, a Casa de Caridade, ela existe, só não está mais estampada no paredão de sua apresentação. Aí eu penso assim, e é o que eu já conversei com os meus filhos, como eu sendo à frente de um barracão, eu não posso ser falha. Eu não posso ser falha com minha obrigação em primeiro lugar, porque a casa, ela oferece socorros espirituais, ela oferece o socorro social, que é o qual nós trabalhamos já há muito tempo. Então eu tenho que estar firme. Os meus filhos precisam que eu esteja em dia com o meu axé, com o meu orixá e com o meu sagrado. É um grande momento para casa. É um momento, vamos colocar final. DK é os 7 anos, fechamento do ciclo inicial. Mas nós ainda temos aí os 7, os 14 e assim vai. Mas para continuar sendo a pessoa que eu sou, a fazer tudo o que eu faço, eu preciso fechar esse ciclo, sim. Mas fechar sendo muito grata, com muito amor. E acho que nesse ano, olhando para todos que entraram, saíram, que ainda estão lá fora, mas estão na minha vida, eu só tenho que agradecer a todos que estão do meu lado, que passaram pela minha vida, que estão na minha vida. Eu sou muito grata. Sem a minha família, sem o pai pequeno da casa, sem um alabê da casa, que também é meu filho carnal, hoje, né, sem a minha Rombona, minha Macota, minhas Zequedes, todos os meus filhos. Hoje também tenho que agradecer a Dona Dana pela pessoa maravilhosa que ele colocou na minha vida, que é minha esposa, minha companheira. Então, assim, nós estamos eufóricos, mas com a adrenalina a 1000 e caminhando aí para dar o brado de vitória no dia 21/9. E conto com a presença de todas as pessoas especiais e de todos simpatizantes, né, de todos os adeptos. Só gratidão a Dana, a todos vocês na minha vida. Axé Odara. Epa, ei, 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 olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus, revelo com Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Meu nome é Iago Hatchero Winkler, minha digina é Miker Elagi. Hoje sou herdeiro da Casa de Caridade Tenda de Oxóssi, em Zaueto, Cabila da UNAM. Tenho muito a agradecer a Dona Dana por ter me colocado nesse cargo, junto com a minha mãe de cabeça, Dona Lunda. E eu acho que eu tenho muita gratidão pelo axé, porque desde o começo,
desde quando eu comecei a frequentar a religião, sempre me apaixonei, até que um dia eu falei que eu queria fazer o santo por amor ao Oxum, porque é um amor muito imenso à religião, ao Oxum, ao Oxóssi, porque quando eu via os candomblé, via Magira, sempre ficava muito apaixonado, e aquele amor todo parecia que o Oxum estava sempre falando na minha cabeça: faz por amor, eu sei que você tem amor no coração, sei que você tem amor à religião. E aí, dei esse passo na minha vida, falei, eu quero fazer por amor, quero fazer por Dandalunda, quero me entregar ao axé, quero me entregar à religião. E hoje estou aqui, sendo o pai pequeno da casa, ao lado da Mamita Ofada Najinã, graças a Odé, Dona Dana, nesse axé maravilhoso, podendo estar aqui ajudando, estar aqui em momentos bons e ruins, junto com o Decá da Mãe de Santo. E eu acho que o Decá é uma parte mais importante da vida, porque você, como você começou, você está encerrando um ciclo, e é um momento que tudo que já aconteceu na nossa vida vai passar pela cabeça, todas as fases, todas as vitórias, tudo vai passar naquele momento. Estou muito nervoso para a semana de função, porque eu acho que vai ser como relembrar tudo que a gente já passou. Toda semana durante a semana a gente vai só cada dia mais relembrando todos os momentos, e vai ser gratificante, porque hoje a gente está encerrando o ciclo da Mameto. É muito importante isso. E só agradecer a religião e o axé e a Dona Dana por isso. A Sandra aí, que é da casa, é uma amiga da casa, faz muito tempo que ela está conosco. Já. Veio para Dourados, já. Não, é com a mãe eu já estou quase 40 anos. As duas já se conhecem desde a infância, viveram muita coisa. O Amuro. Eu mudei de estado depois que casei, a mãe também mudou, depois nós falava direto quando veio as redes sociais, né? Aí quando eu voltei para Dourados, ela já estava aqui, mas quando eu voltei regaçada. Bem precisando mesmo. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, falei, mãe, preciso de você. Mãe não, amiga, ainda era amiga. Aí comecei e já tem 8 anos que eu fiquei na consulência. Aí no final do ano passado eu entrei para casa e como é que é, e eu também só tenho a agradecer. Meus filhos fazem parte da casa, minhas noras fazem parte. Então, e se não fosse essa casa, eu não tinha me levantado de volta. Não tinha. Momento muito importante. Como são 8 anos de feijoada, segundo ano que a gente está fazendo uma apresentação grande, agora com o Ogan que vai vir de fora, e com outras apresentações que também são muito grandes aqui em Dourados. Eu acho que é um momento muito feliz pra gente, vai ser muito divertido, vai ter muitas apresentações, o lugar é muito grande, dá pra sentar ali, ó, ficar de boa bebendo uma cervejinha. Dá pra a família toda aí, porque vai ter espaço kids. Vai ter espaço kids, vai stand ter de tatuagem, stand de docinhos. Tenho drinks, vai ter o acarajé. Um monte de coisa, muito delicioso. Tá bom. Eu só acho que a gente tem que agradecer a religião, porque a religião é algo muito importante na nossa vida. Dependendo de qualquer religião, todas as religiões são importantes na nossa vida. Deus é só um,
Então, sempre vai estar conosco. E que eu sou muito grato a todos os filhos, à casa, à minha mãe, a meu pai de santo. Laroye! Laroye, Exu é a Mujubá, Exu é Quentipô. Laroye! É uma vilema vango, é compensuê, é compensuê. É uma vilema vango.